Paz, irmãos, mais uma vez, mais um domingo, mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Espero que estejam todos bem, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, estejam com suas famílias, com suas casas. E neste dia especial nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem por base o Salmo 73, e o verso base, é o verso 13, mas de todo o Salmo 73. Então, os irmãos estejam depois fazendo a releitura deste capítulo 73 de Salmo, tá? O verso de número 13 diz assim: por certo, é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito pertinente, Nós vamos estar falando do mal que a comparação faz. E nós vamos estar usando sobre a vida de Asaf, Onde a comparação trouxe grandes danos, trouxe grande problema à vida deste homem, A comparação ela é inevitável ao longo dos anos, ao longo do tempo. É impossível nós não fazermos comparações uns com os outros, umas pessoas com as outras. Isso é quase que normal. Qual é então o grande problema da comparação? O grande problema da comparação é quando ela interfere na nossa maneira de viver, em que eu deixo de viver a minha vida, em que eu deixo de enxergar a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor sobre mim e passo a invejar a vida do outro, Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos nos deparar ao longo da nossa vida com pessoas mais bonitas do que nós, mais ricas do que nós, pessoas mais inteligentes do que nós, pessoas mais independentes do que nós. Então isso é algo natural que nós vamos encontrar ao longo da nossa vida. É bem possível que enquanto nós estivermos falando sobre esse assunto, nós vamos lembrar de pessoas que nós julgamos ser melhores do que a gente, Então isso é muito pertinente nós pensarmos em relação a isso. E a comparação se torna muito prejudicial quando ela cai também dentro do âmbito familiar. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Você tem que fazer como o seu irmão. Você tem que ser como a sua irmã. Você tem que ser assim porque fulano é assim, porque o seu amigo é assim, porque o fulano de tal é assim, porque o marido da fulano de tal é assim, a esposa do outro é assim. Então as comparações elas são inevitáveis, Elas prejudicam a nossa vida, prejudicam a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de caminhar, e isso interfere na nossa vida cristã ao ponto de algumas pessoas chegarem a questionar Deus, chegarem a julgar Deus, chegarem a culpar Deus pelos insucessos, ou melhor dizendo, por aquilo que outras pessoas ganharam e têm, possuem, e elas não. Mas faz-se necessário nós pensarmos naqueles cuja mágoa com a vida que levam é tão grande, mas tão grande, que eles se revoltam de uma maneira tão intensa que acabam adoecendo, Quando nós observamos e quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber isso, e algo semelhante na vida de Asaf. Uma pessoa, um homem que sofreu com a prosperidade dos ímpios da sua época. E isso trouxe algo muito destrutivo à sua vida, que é a tal da inveja. E nós já falamos um pouquinho a respeito de inveja. Inveja é quando
eu deixo de reconhecer a bondade de Deus sobre a minha vida e só vejo isso na vida do outro, achando que Deus só ama o outro, achando que Deus só se preocupa com o outro, né? Então é importante nós observarmos, é importante nós pensarmos a respeito disso, né? Pois bem, mas quem foi Asaf, né? Asaf foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Ele era levita, principal cantor da arca do concerto, quando foi levada para Jerusalém. Liderou os louvores de Salomão quando ele consagrou o templo construído. Seu nome é encontrado no título dos Salmos, de 12 salmos, tá? Então é importante nós percebermos e conhecermos um pouquinho a respeito de quem foi Asaf. E é nesse Salmo 73 que Asaf abre o coração e mostra a mais profunda tristeza que ele tinha e uma amargura tremenda que trazia dores ao seu corpo e à sua alma. Olha o verso de número 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava. Ou seja, Asaf, ele relata o que estava dentro do seu coração, né? Ele compartilha isso, ele abre o seu coração para Deus. Por qual motivo? Porque ele estava comparando a sua vida como servo, como uma pessoa correta diante de Deus, como alguém que servia, como alguém que era correto diante do Senhor. Porém, ele via o sucesso, a prosperidade na vida do ímpio, na vida do outro. E o motivo que trouxe Asaf a essa situação é o mesmo que por muitas vezes nos incomoda em dias complicados que vivemos. Asaf deu conta de que os ímpios prosperavam mais do que ele, um homem comum. Queridos, isso é muito sério, isso é muito importante, porque nós precisamos saber realmente o que é prosperidade. O que levava os ímpios a prosperar? O que leva os ímpios a terem as coisas que têm e nós olharmos as nossas vidas, nós olhamos e às vezes não temos tantas coisas como eles têm, como aquelas pessoas têm. Então é importante compreendermos isso. Então Asaf foi levado por esse mal terrível chamado inveja, e ele invejava aquilo que as outras pessoas tinham. Então Asaf desabafa sem vergonha nenhuma, com o coração cheio de inveja pela prosperidade daqueles perversos. O verso de número 3 diz: pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade deles, ou seja, a prosperidade do ímpio. Ele olhava para a sua vida cheia de trabalho, de responsabilidade, preocupação, dificuldade, e ele olha para a vida dos perversos, dos ímpios, daqueles que não são tementes ao Senhor, e vê uma vida próspera financeiramente falando, com bens e com tantas coisas fáceis, né, aos nossos olhos, e também ao olhar de Asaf, né? Nessas palavras do verso 3, certamente foi inútil manter puro o coração. Ele demonstra até que ponto chega a sua dificuldade, a sua amargura, a tristeza que ele sentia no seu coração. Porém, nos versos 15 e 16, ele vai dizer assim: se eu tivesse dito, falarei com eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Asaf parou para pensar, mas mesmo pensando muito, não conseguiu uma resposta. Ou seja, ele para pensar, ele olha a sua vida, ele olha a vida do outro, ele olha a vida daqueles que prosperavam,
dos ímpios e ele não consegue entender, compreender, e ele não chega a lugar nenhum, porque era difícil de compreender, ele ainda não estava entendendo o porquê ou para que aquilo tudo que estava acontecendo. Eu quero destacar dois aspectos importantes aqui, dentro desse contexto. O primeiro deles, o fato de que a corrupção inevitavelmente faz uma pessoa enriquecer, né? É fato, é real, e é notório, principalmente nos dias que vivemos hoje, era no passado, é hoje. Então o mundo é mundo desde a sua criação, o homem é homem desde a sua criação, a corrupção está aí, o enriquecimento ilícito está aí desde o passado e o ainda hoje. Então é importante entendermos isso, né? Que muitos e a grande maioria enriquece devido à corrupção. O fato é que os corruptos sempre estarão numa condição financeira, material, acima dos corretos, acima dos servos. Eles sempre estarão lá. Mas a Bíblia mostra que o caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, na realidade é um caminho de morte e perdição. E nós sabemos onde isso vai dar, onde isso vai parar. Ponto. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos compreender. O segundo aspecto importante aqui, dentro desse contexto, é o fato que, infelizmente, ainda existe um ensino muito estranho, enganador, errado, ao que colhemos da palavra, ao que muitos colhem da palavra de Deus quando estudamos com seriedade, que é o fato de que todo filho de Deus, pelo simples fato de ser filho de Deus, não pode e não deve passar por dificuldades. Isso é algo que tem sido propagado, pregado, anunciado, e isso é algo errôneo, isso é algo antibíblico, isso não é verídico. Jesus disse que teríamos aflições. Jesus não nos prometeu facilidade, riquezas, bem-estar ou status quo. Não prometeu. Mas nós precisamos compreender e entender isso. Esse segundo aspecto é muito relevante. O primeiro é quanto do enriquecimento ilícito, de corrupção, de fraudes dos ímpios. E um outro aspecto importante que tem levado muitas pessoas a agirem e até mesmo reagirem como Asaf agiu, tendo inveja, tendo dificuldades em compreender isso, é essa ideia de que o servo de Deus, de que o filho de Deus, que o cristão não pode passar por problemas e por dificuldades, tá? Isso é algo que não é verídico, isso é algo que não é verdade, tá? E infelizmente, devido a isso, muitos sem nenhum discernimento, muitas pessoas com dificuldade de compreender a realidade dos fatos, acabam entrando num processo depressivo muito terrível e muito cruel, tá? Então, essa primeira abordagem aqui, é importante nós pontuarmos isso aqui. Uma segunda abordagem que este estudo nos traz é a resposta que Asaf obteve. E aí eu convido você a olhar o verso 17. No verso 15 e 16, ele lembra daquela resposta para aquilo que ele via dos ímpios, deles enriquecerem, ele não, da facilidade deles e dele não. Aí a partir do verso, e ele achou isso difícil, ele não conseguia ter essa resposta, a partir do verso 17, ele começa a responder isso. Olha bem o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Aí o verso 18 diz, certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. No verso 17 diz, quando ele entra no santuário, na presença de Deus, na presença do Todo Soberano, que controla tudo, que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão, é o soberano, é o nosso Deus, é aquele que muda, que transforma, é aquele que mostra com clareza, é que ele começa a enxergar, começa a ter a resposta para aquela dúvida que ele tinha. Lembra? Que ele não conseguia compreender o porquê que os grupos ímpios obtinham sucesso financeiro, prosperidade financeira, facilidades,
e ele não? É na presença do Senhor. Ali ele descobriu todo o engano que havia naquela aparente prosperidade. Querido, deixa eu te falar, prosperidade não é você ter bens financeiros, não é você ser rico e não é você ter um bem-estar. Ninguém aqui também está dizendo que isso é errado, que você não pode ter. Pode, se você tem condições, tenha, mas isso não é prosperidade. Prosperidade é você viver bem, viver de acordo com a vontade do Senhor, né? Ao olhar para os ímpios, ele via uma prosperidade falsa, de mentira, né? O momento do conforto que se tem como fruto do pecado é apenas uma aparente e não dura muito. É algo momentâneo, é aquilo que Salomão disse, vaidade, tudo vaidade, né? E Asaf entendeu que a prosperidade fruto da desonestidade é um paraíso disfarçado, cujo fim é dor e destruição. Cujo fim é dor e destruição. Prestem bem atenção nisso. Muitos estão achando que por muito ter, por muito conseguir, fruto de uma desonestidade, de corrupção, estão tendo uma vida próspera. Mentira. Isso é fruto de destruição. Lembra que nós falamos que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é destrutivo? Então olha bem o verso 19. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. E aí ele apresenta, Deus começa a mostrar para eles, começa a mostrar que aqueles que estavam rindo, aqueles que estavam vivendo aparentemente as mil maravilhas, serão todos aniquilados pelo terror. Sabe por quê? Porque a sua alegria é passageira. Porque a nossa alegria, ela é fundamentada não nas circunstâncias, mas no Deus a qual nós servimos. Deus nos basta, ponto. Outros fundamentam-se a sua alegria em aquilo que é passageiro. Então observe que aqueles que os invejam também serão levados por este caminho. E é isso que Deus mostra a Asaf. Olha, Asaf, em outras palavras, né, fazendo uma releitura aqui. Olha, Asaf, você está invejando o que eles têm. Eu vou mostrar para você como será o fim, o resultado. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Nenhum homem tem capacidade de acrescentar uma só hora ou um só dia à sua vida. Mas aqueles também, Asaf, que invejam, eles também morrerão. Também estão indo rumo ao precipício. Aí Asaf entende que Deus é o tesouro mais precioso que ele precisava ter. Queridos, Deus é o nosso maior tesouro. O Senhor é a nossa maior prosperidade. As palavras dele no versos 25 e 26 diz assim: quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo coisa alguma além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida, a minha herança para sempre. Aqui nós podemos perceber o quão o nosso olhar é definidor para a nossa saúde emocional. Onde está o seu olhar? Ali estará também o nosso tesouro. Onde eu bato os meus olhos, ali vai o meu coração. Que olhos são esses? Os olhos do coração. O olhar sobre aquilo que te atrai, que te anima, é o que dá sentido à minha e à sua vida. A que você tem colocado os seus olhos? Ou em que, ou em quem, ou em que você tem colocado os seus olhos? Asaf aprendeu que devemos realmente olhar para aquilo que é valioso, para que tenhamos uma vida digna, correta e sim, próspera. E o nosso olhar não pode ser nas coisas externas e nem nas circunstâncias.
o nosso olhar precisa ser no Senhor. Deus precisa ser o que nós desejamos, o nosso maior tesouro, o nosso maior presente. O que tem dado, meu querido, sentido à sua vida? É algo que nós precisamos pensar, principalmente nos tempos que temos vivido. Nós temos visto aí muitos cristãos que estão se desesperando por causa deste problema que nós temos vivido. Por quê? Porque nós temos colocado os nossos olhares no externo, sendo que nós precisamos colocar o nosso olhar, o olhar do coração, naquilo que realmente tem dado sentido à minha e à sua vida. É algo que nós precisamos pensar. Terceiro e último abordagem que a nossa lição trabalha, aí sim ela vai falar sobre uma verdadeira prosperidade. Uma das verdades que nos ajuda muito a viver, ou a não viver comparando a nossa vida com a de ninguém, e isso provavelmente vai nos ajudar a não adoecer, saber que Deus verdadeiramente é o maior bem que temos, tá? É o maior bem que temos. Nada, nem mesmo ter uma boa saúde, ter uma linda casa, ter uma conta bancária recheada, vai suprir a presença de Deus nas nossas vidas. Apesar de Deus revelar-se o tempo todo nas Escrituras, pouco a pouco são os que encontram fonte de alegria no Senhor. Por que isso é importante nós entendermos? Porque muitas pessoas ainda estão fundamentando a sua alegria nas coisas externas. Enquanto nós não entendermos o verdadeiro sentido de Mateus 6,33, nós não vamos conseguir compreender o que realmente é prosperidade. Deus em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas são acrescentadas. Deus, Ele é o verdadeiro sentido da nossa vida. Deus é aquele que faz nos sentirmos prósperos, tá? É importante nós compreendermos isso, é importante nós entendermos isso, porque ainda existem muitas pessoas que não estão colocando Deus como sua fonte de alegria. Colocam sim nos passeios, nas viagens, nos presentes, nos amigos, nas festas, e no trabalho, no dinheiro, mas estão esquecendo que Deus precisa ser a nossa fonte de alegria. A partir do momento que Ele for a minha fonte de alegria, eu vou saber realmente o que é ser próspero. É isso que a lição trabalha, é isso que Deus ensina a Asaf e ensina a mim e a você. Nesse mesmo dia entrará na presença de Deus para viver eternamente em riqueza, conforto, alegria, prazeres. Todo aquele que hoje sofre, tem as suas lutas, suas dificuldades, sejam elas em que áreas for, e não somente ter necessidade neste mundo, aquilo que tanto eles gostariam. O dia da eternidade será o dia da verdade, e por isso que precisamos estar atentos ao nosso natural modo de fazer comparações. Percebem? Que o dia da verdade, o dia do encontro com o Senhor, será realmente o dia em que nós verdadeiramente olharemos para trás e diremos assim: realidade, aquilo ali tudo era vaidade. O que mais importa é o Senhor em nossas vidas. Queridos, eu quero finalizar, né? Como de costume, na nossa lição, nós sempre pensamos e agimos, né? E eu vou pontuar algumas coisas aqui. O dilema de Asaf, há tantos anos, perdura até hoje na vida de muitas pessoas, porque ainda existem corrupção, mentira, falsas alegrias na sociedade. Algumas perguntas sempre estarão em nossa mente e é algo importante sobre esse tema. O que chama mais atenção do seu coração?
Esse é o primeiro questionamento. O que você mais aprecia em termos de valor? Percebe? Esses dois questionamentos. Na vida de Asaf, o problema que ele enfrenta é com a comparação. Quando ele olha a sua vida e ele olha a vida do ímpio. Você já passou por algo semelhante? É algo que nós precisamos perceber, algo que são questionamentos que nós precisamos nos fazer. Seria capaz de compartilhar, ou pensar, ou refletir a respeito disso? Pense aí com você. Analise se em algum momento da nossa vida nós não agimos como Asaf. Nós não nos pegamos agindo como ele. Vimos também que Asaf aprendeu o valor de olhar de maneira diferente o que Deus fez, quem ele é e as suas valiosas bênçãos. Ele e as suas valiosas bênçãos. Queridos, finalizando, que o Salmo 73 nos sirva de parâmetro e inspiração para se ter um coração mais voltado para o que tem real valor, tá? E que nós venhamos a compreender que aquilo que realmente tem valor é Deus em nossas vidas. Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Cuidado com a comparação, seja ela em que âmbito for. A partir do momento que ela prejudique a nossa vida, ela se torna uma doença terrível no nosso viver. Eu quero orar com você e agradecer por poder participar com você mais deste estudo, no nome de Jesus. Pai, nós entramos na Tua presença, nós nos alegramos porque podemos falar contigo. Louvado seja o Teu santo nome, engrandecido seja o Senhor. Abençoe, Deus, as nossas vidas, retire de nós aquilo que possa nos impedir de adorar e reconhecer no Senhor a nossa fonte de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e tem nos protegido. É no nome de Jesus que eu oro e intercedo pelas famílias dos irmãos da Primeira Igreja Batista em São José do Calçado. Que esses irmãos possam se sentir guardados e protegidos no nome de Jesus. Amém.